Oi pessoal, aqui é a Giovana, plantonista de matemática do Poliedro. Vou resolver agora o exercício 11 da lista das aulas 47 e 48 do professor Gabriel Miranda. Nesse exercício, ele pergunta o argumento do complexo que resulta é dividir 1 menos i raiz de 3 por menos 1 mais i. Então aqui a gente pode só chamar, esse argumento, que é o nosso ângulo de θ, só para facilitar depois o raciocínio. Mas antes de organizar, antes de pensar em encontrar a forma polar para encontrar o argumento, a gente precisa organizar isso aqui, porque se tiver o número imaginário, o número i, no denominador, a gente não consegue distinguir claramente quem é parte real, quem é parte imaginária. Então, para isso, a gente multiplica em cima e embaixo, numerador e denominador, pelo conjugado do denominador. Então, se o denominador era menos 1 mais i, a gente multiplica em cima e embaixo por menos 1 menos i. Em cima é só fazer a distributiva, lembrando que quando dá i ao quadrado é menos 1. Então, no caso aqui, quando for multiplicar esse termo por esse, vai ficar menos com menos mais. Raiz de 3 vezes i ao quadrado. Só que i ao quadrado é menos 1, então vai voltar a ser menos raiz de 3. Os outros é só fazer a distributiva normal mesmo. Embaixo aqui, você pode usar o produto notável, lembrando que vai ser menos 1 ao quadrado, que é um positivo, menos i ao quadrado. Só que i ao quadrado é menos 1, com o menos da expressão do produto notável, então volta a ser mais e vira 2 embaixo. Então, juntando esses dois termos do numerador, a gente tem a parte real, menos 1 menos raiz de 3 sobre 2. Juntando os dois termos com i, aqui eu só coloquei o i em evidência, menos 1 mais raiz de 3 sobre 2 é a parte imaginária, porque é quem está multiplicando o i. E para organizar, eu chamei tudo isso do número z. Então aqui, um jeito prático da gente organizar é perceber que a parte real dele é um número negativo, a parte imaginária é um número positivo. Lembra que raiz de 3 é maior que 1, um número maior que 1. Então raiz de 3 menos 1 é um número positivo, sobre 2 continua positivo, por isso que a parte imaginária aqui é um número positivo. Então, se eu pensar no plano de Argand-Gauss, eu estou num complexo em que o afixo está lá no segundo quadrante. Isso facilita porque depois eu não preciso das duas relações trigonométricas, eu consigo usar uma só. Antes de chegar na relação trigonométrica, eu preciso do módulo. O módulo é a raiz da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Lembra que aqui é um produto notável, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Perceba que ambos são negativos, então quando eu levo ao quadrado vai ficar todos os termos positivos. Nesse caso, um é negativo, o outro positivo. Então o termo que é duas vezes, um vezes o outro, vai ficar negativo. Desenvolve o produto, ambos os denominadores vão ser 2 ao quadrado, que é 4. Em cima, perceba que vai dar 1 mais 3 mais 1 mais 3. Esses dois termos se cancelam. Fica 8 sobre 2, que dá a raiz de 2 do nosso módulo. Agora sim, lembra que o seno do argumento, o seno do θ, é a parte imaginária dividido pelo módulo. A parte imaginária é esse termo, menos 1 mais raiz de 3 sobre 2. Quando eu divido por raiz de 2, é a mesma coisa que multiplicar esse 2 por esse raiz de 2. Por isso a gente pode colocar assim direto. Racionalizando, então aqui vai ficar sobre 4, tenho essa expressão. Aí agora sim justifica essa dica que eu coloquei aqui embaixo. No rascunho, enquanto vocês estiverem estudando, já sempre verifica, uma vez ou outra, para gravar na memória, o seno, cosseno e tangente desses ângulos aqui, porque eles são correlações dos notáveis. 15, por exemplo, é 60 menos 45, ou 45 menos 30 graus. 75 é 45 mais 30, 105 é 60 mais 45. São ângulos que aparecem com uma certa frequência porque são relações entre os notáveis. E esses ângulos aqui são importantes você gravar também em radianos. Então 15, 75 e 105 graus vai dar respectivamente π sobre 12, 5π sobre 12, 7π sobre 12. E aí é bom memorizar os formatos porque muitas vezes vai acontecer coisas assim. O seno de um ângulo dando uma expressão dessa. Se você já tiver memorizado o formato, você vai perceber que isso é um desses daqui. No caso, a gente consegue, de uma forma até que prática, e perceber que esse é o seno desse ângulo aqui, o π sobre 12 ou 15 graus. Então, no caso, ele é correspondente ao π sobre 12.
né? Porque o seno é esse valor. Porém, a gente já viu que está lá no segundo quadrante. Então, no segundo quadrante, é só fazer o suplemento desse. Então, π menos isso, eu tenho 11π sobre 12 radianos, e esse é o argumento que ele pediu. Espero que tenha ficado claro. Bons estudos!